Geraldo, nós que fazemos o movimento sindical, estamos muito preocupados o que vem para toda a categoria de todo o Brasil com essa reforma trabalhista. Qual é o prejuízo que vai trazer para os trabalhadores se caso essa reforma trabalhista passar? Amigo Fábio, eu creio que esta preocupação seja de todos os dirigentes sindicais e também deva ser de todos os trabalhadores. Nós vamos enfrentar uma situação nunca vista na história do Brasil. Eu já tenho 65 anos de idade, já vi muita coisa feia, muita coisa bonita ao longo de minha vida. E posso lhes assegurar que nunca vi nada igual esta reforma trabalhista. Ela vai representar um retrocesso de mais de 100 anos na história do Brasil. A pergunta é sobre o intervalo da intrajornada. Quem já goza do intervalo da intrajornada de 1 hora? Caso a reforma trabalhista seja aprovada, o intervalo pode ser reduzido para 30 minutos? E você fez uma pergunta muito pertinente. Hoje é assegurado a todos os trabalhadores, não importando a categoria, o intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora, de no máximo 2. Isto pelo artigo 71 da CLT. E o TST vai além. Se a empresa não considera o intervalo integralmente, ou seja, com a duração de 1 hora, terá de pagá-lo com o acréscimo de 50%. Com a reforma trabalhista que está em discussão, já foi aprovada na Câmara, agora está em discussão no Senado, o intervalo poderá ser reduzido a 30 minutos, significa dizer, haverá um prejuízo significativo do ponto de vista do repouso, que não será suficiente o intervalo concedido, e do ponto de vista da remuneração. Geraldo, a nossa categoria abrange a grande maioria dos trabalhadores terceirizados. O sindicato representa uma demanda de aproximadamente 90 mil trabalhadores na base. Eu te pergunto, com a reforma trabalhista, sendo aprovada a questão da terceirização, qual o prejuízo desses trabalhadores em açaí e conservação? O prejuízo será para todos os trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, aqueles que ainda não são terceirizados poderão sê-lo. E os que já são terceirizados sofrerão mais prejuízos. Eu posso destacar um dentre todos. E já foi aprovada a Lei 13.429, que permite a terceirização em todas as atividades. Ela cria uma nova modalidade de contrato, que é o chamado contrato temporário. Hoje, os terceirizados são contratados por prazo indeterminado e, quando tem o contrato rescindido, recebem aviso prévio, férias, 13º, FGTS, multa de 40%. O contrato temporário, que poderá ter duração de até 9 meses em cada empresa, não assegura ao trabalhador o aviso prévio e a multa de 40%. Isso significa dizer que a regra, a partir de agora, será a do contrato temporário e não mais a do contrato por prazo indeterminado. E isso vai atingir os terceirizados em cheio. Eu não tenho a menor dúvida. E também as demais categorias. Devido à reforma trabalhista que está aí para ser aprovada, levando em consideração o contrato de experiência, que hoje é 90 dias, né? Qual é o novo prazo para o contrato de experiência e qual é a forma desse contrato? Ele pode ser fracionado, ele pode ser parcelado, ou seja, o funcionário pode cumprir hoje 30 dias de experiência e depois pausar e depois continuar o contrato de experiência dele? Como é que funciona isso hoje com a reforma? Felipe, o contrato de experiência que hoje conhecemos, que é previsto no artigo 443 da CLT, com duração de até 90 dias, desaparece. E será substituído pelo contrato temporário, que poderá ter a duração de até 9 meses na mesma empresa. E ele pode ser rescindido pelo período estabelecido, pode ser renovado, e sempre que houver a rescisão deste contrato, o trabalhador ficará no prejuízo do aviso prévio, da multa do FGTS e também das férias, porque para que o trabalhador faça jus às férias, ele precisa trabalhar pelo menos 1 ano. E o tempo de duração do contrato será de, no máximo, 270 dias, ou seja, 9 meses, então ele não vai adquirir o direito às férias. Ele vai recebê-las de forma indenizada, mas não vai poder gozá-las. E, além desse contrato temporário, há outro que é o chamado contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? Nada mais é do que o biscateiro que eu ouvia falar quando eu era menino.
É o bico. É aquele trabalhador que é contratado para trabalhar 2 horas e depois passa um dia, uma semana, um mês, ou às vezes nunca mais é chamado pela empresa. Quer dizer, o contrato de trabalho, como nós conhecemos hoje, que dá uma garantia mínima para o trabalhador, desaparecerá. Como ficará a situação do negociado sobre o legislado? O governo e os demais defensores da reforma trabalhista insistem em dizer que ela é necessária para que a negociação coletiva seja valorizada. Isso significa dizer que aquilo que for negociado deve prevalecer sobre o que é legislado, ou seja, a convenção e o acordo devem prevalecer sobre a lei. Mas isso já é permitido pela Constituição de 1988, no artigo 7º, inciso 26, com uma condição: desde que o negociado garanta mais do que o legislado. Mas o que se quer não é isto, é exatamente o oposto. É fazer com que o negociado, mesmo que seja inferior àquilo que é garantido pela lei, prevaleça, seja superior. Então, as negociações coletivas, no contexto que nós temos hoje no Brasil, a partir da reforma trabalhista, vão ter uma única finalidade: a redução de direitos. Os sindicatos, ao longo de décadas, negociam condições de trabalho e salários superiores àquilo que a legislação prevê. Mas o que se quer, insisto, é exatamente o oposto. E o que é mais grave, muitas negociações são autorizadas no âmbito da própria empresa, ou seja, o empregador chega para o trabalhador e diz: a partir de agora a sua jornada não será mais de 8 horas, será de 10 horas. Você vai fazer 12 por 36. O seu intervalo para repouso e alimentação será de 30 minutos. As suas férias não serão mais gozadas com 30 dias ininterruptos. Serão divididas em 3 períodos. É isso que se quer. E nós sabemos que, na relação direta trabalhador e patrão, a força do trabalhador é mínima. O patrão tem toda a força porque ele tem o poder de demissão. Por isso é que há necessidade de que os trabalhadores despertem para o que vem com a reforma trabalhista e, mais do que nunca, filiem-se aos seus sindicatos. Nós só teremos condições de enfrentar esse quadro de horror que se implanta no Brasil a partir do momento que todos os trabalhadores resolverem a participar dos seus sindicatos. Não há possibilidade de vitória fora da luta sindical. Geraldo, relacionado às horas extras dos trabalhadores, eu acredito que essa reforma trabalhista que está sendo implementada ou implantada, ela diz respeito também a essa questão das horas extras. Como? De uma certa forma, legalizando o banco de horas. Qual o prejuízo que os trabalhadores podem ter nessa questão da legalização do banco de horas? Hoje, o banco de horas é permitido, de acordo com a súmula 85 do TST, por meio de acordo e convenção coletiva. Ele será permitido por acordo individual, escrito ou tácito entre a empresa e o empregador. Ou seja, a empresa e o empregado. A empresa chega para o empregado e diz: a partir de agora, você vai trabalhar 10 horas por dia, eu não vou te pagar hora extra, elas serão compensadas. E sem necessidade de autorização em acordo e convenção coletiva. O prejuízo não é só em relação às horas extras. O prejuízo é em relação ao intervalo intra-jornada, às férias que, quando existirem, serão parceladas, as rescisões de contrato de trabalho com mais de 1 ano de duração não serão mais assinadas na presença do sindicato, quer dizer, não serão mais homologadas pelo sindicato, serão assinadas lá na empresa, da forma que ela quiser, e mais, anualmente a empresa pode chamar o trabalhador, isso a lei, o projeto autoriza, e dizer o seguinte: nós vamos aqui quitar todos os seus direitos passados. Você vai assinar um recibo para mim e eu não vou ficar te devendo nada. Vamos imaginar que a empresa deixou de depositar fundo de garantia, de pagar 13º, de pagar férias, aí ela faz um recibo de quitação. O total daria aí 20 mil, eu vou te dar R$1.000, você me dá a quitação. Assinado aquele recibo, o trabalhador não pode fazer mais nada e o sindicato da mesma forma. Acabou-se.
Geraldo, com a reforma trabalhista, como o trabalhador vai conseguir contribuir com a Previdência, pós-reforma da Previdência, com a exigência de quase 50 anos de contribuição? Pela reforma trabalhista, haverá diversas modalidades de contrato de trabalho, nenhuma benéfica ao trabalhador. Eu vou destacar aqui 3. Contrato temporário, com duração de 9 meses por ano, na mesma empresa. O contrato intermitente, que nada mais é do que o biscateiro, do que é o bico. E mais do que isso, a contratação sem carteira assinada, que é o do chamado prestador de serviço ou de profissional liberal. RPA, Recibo de Profissional Autônomo. Essas modalidades prejudicam os trabalhadores nos seus direitos trabalhistas e também nos seus direitos previdenciários. A reforma da Previdência, que está em discussão no Congresso, por meio da proposta de emenda constitucional 287/2016, exige 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher, 25 anos de contribuição, ou seja, 300 contribuições, para que possam se aposentar com o salário mínimo, e 480 contribuições para que possam se aposentar com mais do que o salário mínimo. E com essas modalidades de contrato, eu lamento, mas receio que nenhum trabalhador conseguirá atingir as 480 contribuições. Porque vamos tomar o contrato temporário, duração de 9 meses. Vamos imaginar que ao longo de toda a sua vida o trabalhador tem a sorte de conseguir ficar 9 meses empregado por ano. Ele vai precisar de 53 anos de trabalho para atingir as 480 contribuições. E se for a modalidade de contrato intermitente, que ele é contratado só por tarefa, ele nunca vai se aposentar. E se for prestação de serviço, dificilmente ele vai conseguir chegar às 300 contribuições para se aposentar com salário mínimo e jamais com as contribuições para chegar a mais do que o salário mínimo. Então, esta reforma, ou estas são várias, são articuladas e pensadas de modo a criar uma situação de insustentabilidade para toda a sociedade brasileira. Todo benefício para o capital, nenhum benefício para os trabalhadores. Você falou sobre RPA, que nada mais é do que a pessoa jurídica dentro de outra pessoa jurídica. Qual o impacto que isso pode acarretar para os trabalhadores, haja vista que possa retirar os direitos dos trabalhadores nesse sentido? Wagner, na verdade, são duas situações distintas. A chamada pejotização, ou pessoa jurídica, é uma das modalidades de prestação de serviço sem a carteira assinada. Mas, necessariamente, a prestação de serviço não implica a contratação como pessoa jurídica, pode ser por meio do chamado Recibo de Profissional Autônomo, que é o RPA. Ambas modalidades retiram todos os direitos dos trabalhadores. Aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia. É a volta a uma situação que existia no Brasil ao início do século XX, ou seja, é um retrocesso de pelo menos 100 anos na história do Brasil. Caros trabalhadores, permitam-me deixar-lhes uma mensagem. Nós vivemos um momento de muitas dificuldades na história do Brasil, eu diria até hoje desconhecidas. Nós não podemos ficar indiferentes a esse quadro que temos aqui. Precisamos lutar. E a nossa luta tem de se dar onde? Nos sindicatos. A nossa ferramenta de luta, a nossa garantia é o sindicato. É preciso que todos os trabalhadores resolvam, decidam filiar-se aos sindicatos. Somente com os sindicatos fortes nós vamos conseguir vencer essas dificuldades. Se isso não acontecer, nós vamos condenar a geração atual e as gerações futuras a dificuldades nunca vistas. Então, a decisão é nossa, é de todos os trabalhadores. Vamos lutar, e lutar através do sindicato, porque não há outro caminho.